Putin comete erro após conversa com Erdogan e revela planos por engano. Rússia, sob forte pressão internacional. A Europa, os Estados Unidos e a Turquia exigem um cessar-fogo imediato na Ucrânia. A conversa com Erdogan só piorou a situação. O Kremlin encontra-se em uma situação extremamente difícil. Diversos líderes internacionais, incluindo o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e os aliados europeus da Ucrânia, exigem insistentemente da Rússia um cessar-fogo abrangente. Essa medida foi apontada como condição prioritária para o início das negociações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também deixou clara sua posição. A recusa em aceitar a paz acarretará duras sanções contra a Rússia. A Europa já está preparando um novo pacote de restrições adicionais caso Moscou continue sua agressão militar. Em 11 de maio, Putin teve uma conversa telefônica com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Em sua declaração oficial, o Kremlin informou sobre um acordo para realizar negociações com a Ucrânia em Istambul no dia 15 de maio, mas omitiu um dos pontos principais: a discussão sobre o cessar-fogo. Por outro lado, a parte turca deixou claro que esse foi o tema central da conversa. O presidente Erdogan destacou que um cessar-fogo completo criaria o ambiente necessário para negociações de paz, segundo o Twitter do presidente turco. A ausência de menção ao cessar-fogo na declaração oficial do Kremlin cria a impressão de que Moscou está intencionalmente ignorando essa questão. A Rússia tenta se apresentar como disposta ao diálogo, mas evita compromissos concretos, na esperança de adiar o processo e escapar de ações diretas em direção à paz. Esse comportamento reflete a estratégia do Kremlin: aparentar um processo de negociação enquanto evita cumprir a principal condição, a interrupção das hostilidades. Especialistas observam que essa tática visa ganhar tempo e reduzir a pressão da comunidade internacional. Putin está diante de uma situação em que qualquer decisão trará consequências negativas para a Rússia. A recusa em aceitar o cessar-fogo mostrará ao mundo que o Kremlin não está interessado em uma resolução real do conflito, fortalecendo a posição dos países ocidentais para impor novas sanções. Ao mesmo tempo, aceitar a condição de trégua significaria admitir fraqueza e ceder à pressão internacional. Por isso, o Kremlin preferiu não mencionar o tema em sua declaração, a fim de manter a aparência de controle da situação. O presidente turco, como diplomata experiente, deixou claro que, sem um cessar-fogo prévio, não faz sentido falar em negociações produtivas. Erdogan afirmou que este é um momento histórico e decisivo entre Ucrânia e Rússia, e enfatizou estar disposto a fazer tudo possível para alcançar uma paz duradoura. A Rússia tenta demonstrar atividade diplomática, mas não está pronta para ações concretas. A proposta de encontro em Istambul, sem um cessar-fogo prévio, parece ser uma tentativa do Kremlin de criar uma ilusão de processo de paz sem assumir compromissos reais. Especialistas internacionais destacam que essa retórica não representa uma disposição para a paz, mas apenas uma maneira de evitar o ultimato firme da Europa e dos israelenses. O Kremlin sabe que a recusa em aceitar o cessar-fogo levará a sanções ainda mais duras por parte da administração Trump, mas ainda assim não está disposto a aceitar uma trégua real. Enquanto Moscou evita discutir o cessar-fogo, a pressão internacional só aumenta. Turquia, Europa e EUA estão unidos em sua exigência por paz, e a Rússia encontra-se cada vez mais isolada, sem uma saída real para escapar da pressão das sanções. Anteriormente foi relatado que Putin estaria submisso. Um especialista apontou um detalhe importante no discurso noturno de Putin. A China foi a primeira a declarar que a Rússia estava pronta para negociações diretas com Kiev, e só depois o próprio ditador Vladimir Putin confirmou isso. O discurso noturno do ditador russo Vladimir Putin demonstrou sua total submissão a Pequim. Essa é a conclusão do analista russo Anatoly Nesmeyan, conhecido como El Murid. Segundo ele, a proposta de Putin não é apenas uma jogada. A guerra, na qual a Rússia está atolada, está rapidamente esgotando o país. A economia está à beira do colapso, e por isso há uma necessidade urgente de buscar uma trégua. Do ponto de vista do esgotamento dos recursos, o momento também é crítico. O Fundo Nacional de Bem-Estar chegou ao fim. A situação econômica está no limite do colapso, afirmou o especialista. Ele conclui que agora é o momento ideal para encerrar a guerra,
que se tornou uma catástrofe econômica e geopolítica para a Rússia. Brincamos de grandeza e já basta. As negociações noturnas com líderes de países de terceira categoria demonstram claramente o nível a que o país chegou. Já com a China, o Kremlin está em posição evidentemente subordinada, escreveu El-Murid. Ele chamou a atenção para o fato de que o primeiro a falar sobre a disposição do Kremlin para negociações diretas com Kiev foi o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. E apenas durante a madrugada, Putin confirmou pessoalmente. Wang Yi, meio-dia antes do pronunciamento de Putin, anunciou que a Rússia aceitaria negociações sem condições prévias. Putin apareceu à noite e repetiu exatamente as mesmas palavras. Putin apenas confirma que o patrão ditou, apontou o analista russo. Enquanto isso, a proposta de negociações em Istambul, a versão 2.0, é uma armadilha do tipo malandro de estação ferroviária. O discurso noturno do ditador russo sobre negociações com Kiev é uma enganação. Ucrânia e Europa deixaram claro que não confiam em Vladimir Putin. Ele sempre utiliza negociações apenas para ganhar tempo. Se ele realmente quiser negociar, que cesse o fogo primeiro. Mas para o vovô, é extremamente importante convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que está a favor da paz. Porque Trump precisa de um culpado para o fato de que o cessar-fogo prometido por ele desde o primeiro dia ainda não aconteceu. E o vovô, Putin, não quer que Trump o responsabilize. Foi isso que escreveu Roman Dobrokotov, jornalista investigativo e editor-chefe do The Insider, em seu blog na rede X. Segundo ele, Putin elaborou um plano para fingir que propôs negociações de paz, mas sem cessar fogo. A ideia é que a Ucrânia recuse e Trump possa então culpá-la pelo fracasso. E, caso a Ucrânia aceite, o Kremlin apresentará condições inaceitáveis e, novamente, tentará jogar a culpa sobre Kiev. É uma farsa digna de um golpista de rodoviária. Trump, é claro, não é exatamente um gênio, mas só cairá nessa manobra se realmente quiser um pretexto para culpar a Ucrânia. Mas há um detalhe. Neste momento ele está muito fraco, com índices de aprovação no chão, irritando os republicanos, que podem até se voltar contra ele nas eleições intermediárias. Agora é hora apenas de decisões populares, e trair a Ucrânia não será bem visto. Portanto, parece que más notícias estão a caminho para Putin vindas da América.